Olá pessoal, conforme nós combinamos com vocês, hoje estamos aqui para iniciar mais um crime da legislação extravagante. Nós vamos tratar hoje do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826. Esta lei foi criada para substituir uma lei anterior, atualizando os tipos penais que nela estão contidos com a realidade do momento. Primeiro nós temos que falar com vocês sobre dois órgãos que são o SINARME e o SIGMA. O SINARME é o Sistema Nacional de Armas. Ele tem como objetivo controlar todas as armas legais que estão no território nacional. Tanto as que são fabricadas, vendidas e também as apreendidas, quer seja por medida judicial ou quer seja na fase do inquérito policial. O SINARME tem ainda também a função de autorizar a aquisição de armas, autorizar o registro dessa arma e também o porte de arma. Ou seja, o SINARME ele tem uma radiografia de todas as armas que estão no território nacional. O SINARME ainda cuida, sobretudo, da localização dessas armas e com quem estão essas armas. Isso facilita muito a questão da investigação, porque o número da arma é o registro, mais os documentos do seu possuidor fazem, sobretudo, um cadastro geral. Se esta arma for, por exemplo, extraviada, encontrada com alguém, sabe a origem. Se ela for furtada e cometer um crime com ela, sabe a origem. Nós vamos ver mais adiante que quando alguém usar uma arma com a numeração raspada, é uma fraude processual e outra, ele afeta este registro do SINARME. Então tem as pessoas que raspam, respondem pelo crime, e as que usam a arma também raspada respondem pelo crime. O SINARME cuida também do interior das armas. Por quê? Porque as armas de alma raiada são aquelas armas que possuem uma raia interna que vai identificar o projétil. Isso também está no registro da arma, está sobretudo no registro e no controle do fabricante. Então, por isso, é importante, porque ela ajuda na investigação quando é necessário fazer o confronto balístico. Há armas que não possuem raias no seu cano, a identificação é feita de outra maneira. Para que uma pessoa possa ter uma posse de arma, ele precisa ter uma arma legal registrada. A aquisição dessa arma e o registro, ele também é concedido pelo SINARME e só pode possuir arma para mantê-la no interior da sua residência ou no seu local de trabalho. Mas olha, no local de trabalho só se o possuidor for gerente ou proprietário desse lugar. Não basta ser apenas empregado. É preciso fazer isso por um controle, porque só pode adquirir uma arma e registrar para tê-la em casa se a pessoa comprovar a necessidade. Além disso, tem que fazer um curso sobre aptidão para poder mexer com a arma, para evitar os acidentes que são muito comuns para quem possui arma. E não pode, de hipótese alguma, transportar uma arma registrada só, como se fosse o porte e autorização para poder andar. O porte é uma coisa e a posse é outra, muito diferente. Nós vamos depois tratar de cada crime: posse, porte ilegal, disparo de arma de fogo em rua pública, a própria omissão de cautela da arma, tudo isso porque envolve essa dinâmica do fato criminoso. Há também um outro órgão que falamos com vocês, que é o SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Esse sistema, ele controla as armas das Forças Armadas, da Polícia Civil, da Polícia Federal, as armas institucionais, sobretudo dos departamentos de investigação, também as armas que estão colocadas nas polícias, que a gente chama de polícia metropolitana, para que ele também tenha um controle geral dessas armas. Ou seja, todos aqueles que estão no artigo 144 da Constituição, que são entes ligados à própria segurança pública, essas armas são controladas pelo SIGMA. Faz o controle, a autorização. Quando o Exército precisa dar autorização para uma pessoa usar uma arma de uso restrito, que é o SIGMA que controla, ele precisa de uma autorização do SIGMA como tal. E também as armas do corpo diplomático e daqueles que, quando vêm ao Brasil, o país acreditado que vem ao Brasil, ele pode ter um porte de arma temporário e pode ser usado
e, inclusive, os embaixadores, os diplomatas, e quando tem comitivas de presidente de outros países, de autoridades como um todo, eles podem usar a arma aqui desde que haja reciprocidade para tanto. Há um decreto regulamentar que é o 5.123, que também faz parte desse nosso comentário. Meus amigos, hoje nós vamos parar por aqui, porque nós precisamos dar uma resposta que está sendo muito comum àqueles que seguem o meu Instagram, que acompanham os meus vídeos. Perguntam-me, o ambiente onde eu faço as gravações, se esse ambiente ele é a minha casa ou o meu escritório. Não é nenhum dos dois, meus amigos. Eu conto com a colaboração dos meus amigos da Verbo Livraria, que é uma livraria que fica aqui no Uniteub, na praça de alimentação, e a Verbo, ela vende livros para a graduação, vende livros para concursos, livros para o exame da ordem, livros científicos com relação à produção de trabalho científico, como conclusão de curso, monografia, trabalhos de doutorado, mestrado. E eu hoje estou aqui para mostrar o ambiente onde nós fazemos as nossas filmagens. E já que estamos aqui, queremos aproveitar e convidar todos vocês para que compareçam à Livraria Verbo, por quê? Eles estão fazendo agora, no mês de novembro, a partir do dia 1º, o Novembro Black. Ou seja, que é um novembro onde vai ser um Black Friday, só que ao invés de ser um final de semana, será todo o mês de novembro. Os preços estão excepcionais. Aqui há descontos até de mais de 50%. É o momento de adquirir os livros, não é? Para a graduação, e o que é mais fácil, a comodidade da livraria. Por quê? Porque a livraria, ela estando aqui no TEUB, a gente pode aproveitar o horário do almoço, pode aproveitar o horário que antecede a aula, pode aproveitar os intervalos, porque ela fica aberta durante o momento em que estão acontecendo as aulas aqui no campus da Asa Norte. Lembrando aos nossos amigos que estão no campus de Taguatinga, eles têm acesso ao campus da Asa Norte, podem vir aqui para poder adquirir os livros. Vale a pena. É um momento que nós estamos aproximando as férias, é um momento que nós vamos ter de ler uma obra jurídica que nós não tivemos tempo para complementar todo o nosso ensinamento. Então venham aqui, estamos aguardando todos vocês aqui, e um abraço a todos e até o nosso próximo encontro para podermos continuar com o Estatuto do Desarmamento. Um abraço. Olá, pessoal. Conforme nós combinamos, hoje nós vamos dar continuidade a legislação extravagante, tratando, sobretudo, do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. Nós paramos no nosso vídeo passado falando com vocês sobre posse irregular de arma de fogo. Mas antes nós queremos dizer para vocês o seguinte: a posse irregular é quando o indivíduo possui uma arma sem registro. Se a arma for registrada, ela tem posse legal, não constitui crime. Mas lembrem-se de um detalhe: o registro não permite transitar com a arma. O que permite transitar com a arma é o porte de arma, que é obtido na Polícia Federal com autorização do SINARME. Se uma pessoa tiver uma arma registrada em sua casa e a mantiver na casa de outra pessoa, ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Não transfere, sobretudo, o registro ou a posse ilegal para a casa de outrem. Por quê? Porque o artigo 12 do Código Penal, o artigo 12 da Lei 10.826, que estabelece, sobretudo, o crime de posse irregular, diz: possuir ou manter arma de fogo permitida, munição ou acessório no interior da sua residência ou em sua adjacência, ou então no local de trabalho, quando o possuidor ele é gerente ou proprietário desse lugar. Então vejam bem, tem que estar em desacordo com a determinação legal ou regulamentar para constituir o fato criminoso. Este crime, ele é um crime de perigo abstrato, ou seja, não precisa mostrar que uma pessoa ficou sob a égide ou o perigo da arma de fogo. Basta que ela tenha potencialidade para poder disparar. Uma arma totalmente obsoleta, que está lá na parede da casa, como sendo uma relíquia ou alguma coisa em exposição,
não constitui crime por ser crime impossível, porque jamais seria capaz de atingir uma pessoa. Porque esses crimes todos, eles têm como objeto jurídico a incolumidade pública e também o controle e o registro do SINARV. Se uma pessoa possuir mais de uma arma na tua residência, responde por um crime só, mas o juiz deverá considerar na dosimetria da pena, sobretudo, essa quantidade, porque quanto maior for a quantidade, mais exposto fica o objeto jurídico protegido pela lei. Podemos que lembrar que, se a pessoa tiver a posse irregular de uma arma de fogo e ela não for de uso permitido, for de uso restrito, ele vai inserir-se em outro tipo penal do Estatuto de Desarmamento e não nesse que nós estamos comentando. Se tiver duas armas de fogo ou uma que seja, sempre é obrigatório fazer a perícia para saber se a arma é de uso permitido ou se é de uso restrito. Por quê? Sendo de uso restrito, tem tratamento diverso. Agora, se a pessoa possui na sua residência uma arma de uso permitido e uma de uso restrito, responde só pela de uso restrito, porque responde pelo crime mais grave, embora, como dissemos antes, o juiz vai ter sempre que considerar isso na dosimetria da pena. Meus amigos, todo mundo que possui uma arma em casa tem um dever de cautela. Tem que cuidar dessa arma para não cair na mão de pessoas indesejadas. E há o tipo penal do artigo 13 que diz que não ter a cautela necessária quem possui arma de fogo ou a detém para evitar que pessoas de menor de idade ou débil mental dela se apoderem. Se a pessoa é débil mental ou ela é criança ou adolescente e se apodera dessa arma, o crime estará consumado. Não exige que ele dispare contra ninguém, porque como é um crime de perigo abstrato, não é? Ela pode vir a ser disparada estando na mão de um menor de idade ou na mão de um doente mental. Se ele não apoderar, o crime não se perfaz. É preciso que ele se apodere, por isso que não é um crime de mera conduta, é um crime material exigindo o apoderamento. Não precisa que ele dispare contra ninguém. O objeto que a lei protege é a própria vida ou incolumidade física dos menores ou de outras pessoas que estão lá. Por isso que a omissão de cautela leva o indivíduo a responder criminalmente por esse fato. Há também no parágrafo único desse artigo 13 a omissão de cautela relacionada, sobretudo, aos dirigentes e proprietários de empresa de transporte de valores ou de segurança. Como eles possuem armas de calibre muito alto, possuem armas também que são armas de um potencial ofensivo muito maior, qualquer caso desse, se a arma dessas empresas ela for extraviada ou for furtada, ele deve registrar imediatamente um boletim de ocorrência e fazer uma comunicação para a Polícia Federal, porque é a Polícia Federal que concede a autorização para essas empresas usarem essas armas. A lei fala que ele precisa em 24 horas se não responde pelo crime. Mas é ser disso, na jurisprudência e também na doutrina, que ele só pode ser responsabilizado pelo crime quando ele souber do desvio ou do furto. Enquanto ele não sabe, ele não tem dolo de deixar de fazer essa comunicação. E essa preocupação toda é exatamente por quê? Porque as armas são de potencial ofensivo, o SINARV precisa saber o que aconteceu com elas para poder tomar providência no campo da investigação. Até porque amanhã uma arma dessa pode acabar se envolvendo num assalto, num outro tipo de crime, e a empresa fica exonerada dessa responsabilidade. Lembrando, é chamado crime a prazo, que tem um prazo determinado, mas neste caso não se consideram as 24 horas. Passa a considerar a consumação do crime quando o diretor ou responsável toma conhecimento do extravio dessa arma. Meus amigos, vamos falar agora rapidamente sobre o porte de arma de fogo. Portar arma de fogo significa ter autorização para andar com essa arma. E o tipo penal do porte, ele não fala só em ter o porte, ele fala portar, deter, vender, adquirir, ou seja, tem diversos núcleos no tipo 14, mas todos estão relacionados ao porte. E o porte da arma de fogo não é só dela, o porte também é da munição e dos acessórios, mas porte da arma, porte da munição e porte dos acessórios só constitui crime quando estiverem em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Agora, tanto o porte quanto o registro da arma, eles são de caráter relativo e não absoluto. Por quê? Porque também o indivíduo pode perder o registro da arma, pode perder também o direito de portar se ele inadequadamente estiver portando esta arma. Inclusive, o artigo 22 da Lei 11.340, que é o Estatuto, né, a gente chama Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, determina que o homem agressivo que possui arma perde o direito do registro e perde o direito também de portar essa arma. Há uma outra colocação interessante. Se o indivíduo vai andando na rua sem portar arma, tem um entreveiro ou uma briga, ele vai em casa, pega a arma para poder matar a pessoa, o homicídio vai absolver, não é? Ele absorve o porte. Por quê? Porque o porte passou a ser o meio para atingir a finalidade. Agora, se ele já vem andando com a arma, o crime já está consumado. Se ele comete um homicídio, aí sim é concurso material. Porque ele já vinha andando, o crime já estava consumado, como o próprio crime que nós falamos com vocês da posse irregular de arma de fogo, e também ele é um crime de perigo abstrato, o porte também é de perigo abstrato. Então, meus amigos, nós vamos encerrar por hoje para continuar então o nosso bate-papo num próximo vídeo. Gostaríamos de lembrar a todos que, a partir de amanhã, dia 1º de novembro, a Verbo Livraria estará começando com o seu Novembro Black, ou seja, um mês de novembro voltado para promoções de livros, livros de diversas categorias. Não esqueçam, façam a visita, já falamos com vocês, só relembrando, a livraria fica na Praça de Alimentação do CEUB. Boa tarde a todos. Olá, pessoal, mais uma vez aqui reencontrando com vocês. Conforme combinamos da vez passada, nós vamos dar continuidade ao Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826. Nós terminamos o nosso encontro passado falando sobre o porte ilegal de arma de fogo. Lembrando que o tipo previsto no artigo 14 é um tipo de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, são diversas condutas previstas no tipo e não apenas só portar a arma. Falamos com vocês naquela ocasião que o porte ele caracteriza tanto a pessoa estando portando uma arma quanto mais de uma. Se tiver mais de uma arma, o objeto protegido fica afetado da mesma forma, mas o juiz considera esse aspecto no momento da dosimetria da pena. Caso as armas que estejam sendo portadas, sendo mais de uma delas de uso restrito, outra de uso permitido, o agente responde com base no artigo 26, que é o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. E a outra arma vai ser incrementada ou vai ser considerada na dosimetria da pena. Há um certo tempo atrás, disparar arma de fogo na via pública, em local habitado nas suas adjacências, constituía contravenção penal. Mas com o advento da lei, ela passou a ser considerada como crime e é um crime considerado como grave, cuja pena é de 2 anos ou mais, não admite suspensão condicional do processo e também não é do juizado especial. Disparar arma de fogo, o título penal chama disparo de arma de fogo em via pública e ele começa dizendo disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou nas suas adjacências ou em via pública. Constitui crime porque o objeto jurídico protegido é exatamente a segurança das pessoas. O crime, ele é um crime de perigo abstrato, não precisa que atinja ninguém e esse também não deve ser o objetivo. Porque esse tipo penal é um tipo penal que nós chamamos um tipo penal que ele é subsidiário, ou seja, ele tem um agravamento subsidiário. Por quê? Porque este tipo penal só deve ser aplicado se a conduta do agente tiver exatamente o objetivo de disparar. Mas se ele tiver o objetivo de atingir alguém ou alguma coisa, não é mais esse crime. Ou seja, quando o fato não constitui outro crime mais grave, ele responde pelo artigo 15. Se constituir, responderá pelo crime que ele pretende praticar. E o crime de disparo de arma de fogo vai ser absorvido em razão desse fato. Da mesma maneira que nós falamos do crime de porte de arma de fogo, se o indivíduo estiver
portar a arma exclusivamente para disparar em via pública, o crime de disparo em via pública vai, de certa forma, absorver o crime de porte por esta razão, pelo princípio da conjunção, que diz que o crime fim absorve o crime meio. Outra questão muito importante, disparar arma de fogo é disparar através, não é de um sistema, de um mecanismo, de um engenho mecânico. Agora, acionar munição pode ser de qualquer forma, menos usando uma arma, porque esse acionar é extra o mecanismo da arma. Pode ter, que é muito comum às vezes a pessoa jogar um punhado de projétil de arma de fogo numa fogueira, bater um martelo, essa é a forma de acionar, porque em qualquer desses casos ele causa perigo sempre. O disparo de arma de fogo em via pública, a sua quantidade não autoriza o concurso material de crime. Tanto faz a pessoa dar um tiro quanto vários. O que vai acontecer é que, dando vários crimes, com certeza, vai alterar a aquisição do perigo, pode atingir mais pessoas ou colocar mais pessoas em perigo desse disparo. O juiz, então, considerará essa multiplicidade de disparos no momento da dosimetria da pena como um todo. Se o disparo for em local que não tem habitante, embora tenha casa, o crime também não se perfaz. Por quê? Porque o objeto jurídico, que é a incolumidade pública, não vai estar presente nesse ponto. O crime é de subsidiariedade expressa, ou seja, falamos com vocês, o próprio tipo penal estabelece esta regra como um todo. Meus amigos, falamos até agora da arma de fogo de uso permitido. O legislador, nesta lei, inseriu o artigo 16, que ele trata da posse, do porte, do disparo de arma de fogo, isso tudo considerando a arma de uso restrito. O que é uma arma de uso restrito? É uma arma que só pode ser usada por pessoas relacionadas à segurança pública, aqueles que estão no artigo 144 da Constituição Federal e outros que o decreto regulamentar autoriza, inclusive os praticantes do desporto de tiro ao alvo. Tudo que envolva tiro pode ter nessa hipótese. As armas de uso restrito, como falamos outrora, elas também são controladas pelo Exército, pelo SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento de Armas Militares. Por isso é que é importante a gente observar esse fato. Então, se a arma é de uso restrito, a posse ilegal, o porte ilegal estão no artigo 16, cuja pena também é maior. Porque há um princípio no direito penal que diz que a pena de um crime ela tem que ser proporcional à gravidade dele. Obviamente que uma arma de uso restrito, ela tem um potencial de fogo maior, ela tem um poder de lesividade também muito maior. E em razão disso, ela merece, sobretudo, um tratamento diferenciado. O legislador, ao elaborar esse tipo, segundo a doutrina, cometeu um erro crasso. Por quê? Ele criou tipos penais que deveriam ser tipos autônomos, mas colocou em um parágrafo e disse assim: incorre na mesma pena quem? Aí ele coloca aquele que raspa a numeração da arma, porque raspar a numeração da arma atinge o controle da arma pelo SINAME ou pelo SIGMA. Aquele que também usa a arma com a numeração raspada responde também pelo crime. Todas estas condutas que estão como tipo derivado do artigo 16, fora o caput, não precisa ter de uso restrito. Qualquer calibre da arma insere nesse ponto. O legislador cuidou também de punir aquele que também altera a arma, transformando uma arma de uso permitido para uma arma de uso restrito. As pistolas, por exemplo, semiautomáticas, a simples troca de uma mola faz com que ela mude de categoria para iludir a polícia. Ou qualquer alteração que se fizer no cano para alterar a raia, na alça de mira para alterar a posição, no local onde o cão bate na espoleta para poder também alterar, ou seja, induzindo um erro, perito, juiz ou policial, também responde por esse fato. Há ainda uma outra questão que é muito importante nesse caso. Quem também usa a arma com a numeração ou qualquer sinal de identificação raspado, também responde pela mesma pena do artigo 16 colocado no tipo penal como tanto. Então, como vemos, esses tipos derivados, eles envolvem a raspação da numeração, uso da numeração raspada, a alteração, a modificação, não precisa, volto a repetir, nos tipos derivados que eles sejam armas de uso restrito.
Qualquer tipo de arma pode inserir-se nesse ponto. Só o caput é que determina esta condição. Então, meus amigos, falamos hoje sobre esses 3 aspectos, trabalhamos bem. Nós vamos então, no nosso próximo encontro, continuar com vocês sobre o Estatuto de Desarmamento, mas vamos falar um pouco do comércio ilegal da arma de fogo, do tráfico internacional de arma de fogo, e vamos fazer um pequeno comentário sobre o decreto regulamentar, mormente esse que foi alterado recentemente pelo atual presidente da República. Meus amigos, até lá, se Deus quiser, e que não esqueçam que nós estamos, sobretudo, no mês do chamado Novembro Black, aqui na Livraria Verbo, os livros com preços módicos e com desconto de até 50%. Um abraço a todos. Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês para podermos terminar hoje o nosso comentário com relação à Lei 10.826, conhecida como Estatuto do Desarmamento. Nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre o comércio ilegal de arma de fogo. Como fator histórico, vou dizer uma coisa para vocês que aconteceu por ocasião da lei. Foi criado no Brasil um referendo para saber se podia ou não vender arma de fogo, munição e acessório no comércio brasileiro. Foi feito um referendo nacional e o resultado foi positivo. O povo brasileiro concordou que pudesse sim ser vendido arma de fogo, acessório e munição, desde que, claro, respeitado o fato da autorização e fazer tudo de acordo com a determinação legal regulamentar. Vocês se lembram que nos nossos encontros passados nós falamos com vocês sobre o SINARME. O SINARME é o Sistema Nacional de Armas, que faz todo o controle das armas que são produzidas, vendidas, apreendidas, ou seja, ele tem uma radiografia das armas no território brasileiro. As armas que são vendidas também pelo comércio local, elas também dependem, sobretudo, da autorização do SINARME. Nenhuma arma sai de uma loja sem que tenha, pelo menos, o registro no nome do seu possuidor ou proprietário. Lembrando sempre que esta arma para registro só serve para ficar na residência do indivíduo, nas adjacências dela ou no local de trabalho, desde que ele seja o diretor ou o gerente proprietário desta empresa. Mas o legislador, ao criar o tipo que pune o comércio ilegal de arma de fogo, ele então fez um tipo bastante abrangente para, sobretudo, alcançar quem vende, quem compra, quem expõe à venda, quem tira proveito próprio ou para outra pessoa da venda de arma, munição ou acessório, considerando naturalmente todos esses aspectos para a venda ou então a industrialização. E incluiu ainda nesse tipo penal a situação do armeiro. O armeiro é um profissional que existe há muitíssimos anos no Brasil e no mundo, que cuida, sobretudo, da montagem, desmontagem, do conserto, do embelezamento da arma. Este também, para atuar, precisa, sobretudo, de autorização governamental para tanto. Ou seja, tem que ter autorização e fazer tudo de acordo com a determinação legal ou regulamentar. Senão, o comércio, de fato, constitui-se num comércio ilegal de arma de fogo. O legislador foi mais ainda. Quando ele estabeleceu o comércio, não estabeleceu um comércio apenas formal, daquele que o indivíduo estabelece com CGC, inscrição na prefeitura local, no estado, para poder regularizar a sua situação. Na verdade, ele também estendeu o mesmo comércio clandestino ou realizado em residências, para alcançar o sacoleiro, aquele que vende arma em casa ou conserta arma em casa. Constitui um crime de potencial ofensivo sério, grave, porque não admite suspensão condicional do processo e nem tampouco é da competência do juizado especial. Meus amigos, também está previsto na lei em comento a questão do chamado tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Então, importar ou exportar arma de fogo, acessório ou munição constitui esse crime. Mas alcança também o tipo penal o fato de facilitar ou colaborar para a entrada ou a saída do território nacional
com armas nesta condição. E contrabando, nós sabemos que significa proibição de entrar ou de sair do território nacional. Esse tipo penal é um tipo penal grave também, e aquele que permite, aquele que colabora, aquele que facilita a entrada, é também um autor do crime e não é um partícipe, porque ele realiza o núcleo facilitar. Então não tem participação. Ele é autor também do fato criminoso. O artigo 17, que trata do comércio ilegal de arma de fogo, e o 18, que trata, sobretudo, do tráfico internacional, ele tem uma colocação lá no artigo 19 que diz que, no caso do comércio ilegal de arma de fogo, no caso do tráfico, se esta arma for arma de uso restrito, a pena aumenta da metade. Ou seja, porque a arma de uso restrito, como falamos anteriormente, ela tem um potencial lesivo maior. E como ele é um crime de perigo, ele cria uma dosagem de perigo maior ainda. Então, meus amigos, aumenta a pena da metade. E por último, para encerrar a lei, nós temos um aumento também na penalidade quando o autor desse crime, aquele que realiza o tipo, for autor de porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo em via pública, aquele que for também do artigo 16, relacionado a todas as condutas da arma de uso restrito, se eles forem membros da Segurança Nacional relacionado ao artigo 144 da Constituição Federal, forem aqueles que estão dono de empresa de segurança ou transporte de valores e os desportistas também terão a sua pena aumentada. Encerramos com isso, meus amigos, a Lei 10.826. Queremos fazer uma recomendação, que vocês leiam o decreto regulamentar, que é o último decreto editado e, sobretudo, preparado pelo Executivo na pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Ele trata de regras, o decreto é o 9847, ele trata, e o decreto é importante ler, porque ele altera algumas questões, não pode alterar o crime, porque uma lei só pode ser modificada por outro decreto, não tem validade, mas ele regulamenta essa lei como um todo. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre os crimes de trânsito do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.503 de 1997. Hoje nós queremos falar com vocês também sobre o Novembro Black, que está acontecendo aqui na Verbo Livraria. Preços módicos, bastante convidativos. E nós olhamos esse livro, vimos o sumário e parte desse livro e queremos recomendar àqueles que forem fazer exame da ordem, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Esse livro é um excelente compêndio que vai ajudar a todos. Visitem então a Verbo Livraria para poder adquirir livros. Relembrando, estamos no mês de novembro, chamado Novembro Black. Até lá, se Deus quiser.